Quando você sente aquela fomezinha e uma vontade de comer comida chinesa, mas não quer sair de casa, para quem que você liga? Quando você quer brincar com seus filhos, ou se você ainda curte também jogar um videogame, qual o nome daquele videogame que você adora, que você sempre joga, que é super famoso? Se você usou a palavra box nessas duas perguntas que eu fiz, você sabe o que significa box, porém, a gente precisa agora entender como a gente vai falar sobre isso no futebol. Então fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre box e volante. Boa noite, helenos e helenos. Eu sou Társilo Delfim e a gente está começando mais um Área Técnica. E hoje a gente vai dar seguimento naquele papo que a gente tinha começado no outro programa, quando eu fui falar sobre regista, sobre a função que o Honda vem ocupando na equipe do Paulo Autuori. Porém, hoje a gente vai falar daquela outra função, daquele outro jogador que eu já mencionei no programa anterior e que parece que gerou um certo desconforto na galera. Muita gente ainda não parece que não entendeu ainda o conceito do box to box, e a gente vai falar sobre esse box to box hoje, e muita gente ainda também parece que entende que volante é uma coisa só. A nossa intenção aqui na Rádio Botafogo não é complicar, a nossa intenção aqui na Rádio Botafogo é explicar, trazer mais esclarecimentos para que a gente consiga ter um debate legal. Porém, antes de eu começar a falar sobre o assunto, aqui ó, eu preciso que você clique aqui embaixo se ainda você não for inscrito na Rádio Botafogo, se inscreva agora. Você também tem a alternativa de se inscrever aqui, só apontar o seu celular para esse QR Code aqui, tá? E que você consegue se inscrever também na Rádio Botafogo rapidinho. Deixa sua curtida, deixa seus comentários, porque a gente procura sempre interagir durante a semana, tá ok? Então vamos lá, vamos começar a falar. Volante e box to box são a mesma coisa? Por que a gente aqui no Brasil fala sobre volante? Por que eu falei no programa anterior sobre box to box? Ora, a gente precisa entender tudo aquilo que ocorre em campo, mas precisa jogar luz principalmente naquele setor que é extremamente importante de meio de campo. Como é que começou essa história toda de box to box? Você aí que já acompanha futebol há muito tempo, você com certeza, não somente acompanhando futebol, mas acompanhando Botafogo principalmente, você sabe que o esquema tático, que esquemas táticos, eles variam de acordo com épocas e que em determinados momentos na história, um determinado esquema tático vai sempre prevalecer, alguém dita a moda, alguém começa a utilizar, algum time começa a se sobressair, se torna hegemônico, e aí provoca aquele efeito em que todo mundo vai começar a seguir e aquele esquema vira moda. Porém, eu quero falar sobre um esquema específico, tá? Um sistema de jogo específico que vai gerar, na verdade, toda essa polêmica, vai gerar tudo isso que a gente está falando, está chamando de box to box, tá? Até os anos 2000, a gente tinha a prevalência de um sistema de jogo que era o 4-4-2, tá? Vale lembrar que o 4-4-2, ele perdurou durante muito tempo, ele começa lá no final dos anos 80, ele atravessa os anos 90 praticamente intacto, tá? E quando ele vai começar a perder força, a gente já está chegando no meio dos anos 2000, certo? E o que acontece? Nesse sistema clássico de 4-4-2, a gente tinha dois jogadores que jogavam à frente da zaga, que nós chamamos de volantes. Aqui no Brasil, nós convencionamos a chamar de volante. Então, o que é um volante? Como você pode ver, né, se a gente pega assim, um volante, o que você faz? Quem dirige aí sabe. O volante, você basicamente você usa para guiar, para direcionar, tá, um veículo. Então, quando você está dirigindo, se você quer, né, virar para a esquerda, você faz movimentos leves, virar para a direita, você faz movimentos leves. Se você quiser dar cavalinho de pau, você faz um movimento brusco. E como é que a gente consegue entender a posição de volante, e que muita gente inclusive fala, o fulano está jogando na volância, né? Se é que essa palavra existe. Nem o verbo volanciar, né, existe.
né? Mas por que a gente chama isso de volante, ou o antigo cabeça de área? Tá? Um dos motivos básicos, um dos motivos simples para que a gente possa entender por que a gente passou a chamar de volante é porque eles fazem um movimento, né? Como se, na verdade, não é nem volante, né? Como se fosse um para-brisa, né? O limpador de para-brisa do carro, né? O volante clássico, o volante mais antigo, ele fazia justamente esse movimento. Qual era? Marcar a frente da área em todas as direções e quando recuperasse a bola, tocasse rápido, saísse tocando rápido, tá? Porém, o que acontece? Como eu falei, lá em meados dos anos 2000, a coisa começa a mudar e os times voltam, na verdade, a utilizar um sistema com 3 atacantes, com uma frequência muito maior e com apenas 3 jogadores no meio de campo. Ora, o que acontece? Se você tira um jogador desse meio de campo e desloca para jogar mais aberto no campo, tá? Você vai sentir falta desse um jogador, tá? Você vai sentir falta desse elemento que estava ali no meio. Antes eram 4 e agora se tornam 3. O que você faz para marcar? Como é que você faz para marcar e, ao mesmo tempo, não perder a força ofensiva? Uma característica de um jogador começa a brotar. Esse jogador que antigamente se dedicava a marcar, principalmente a marcar e tocar rápido quando recuperava a bola, esse jogador também precisa aparecer no ataque, precisa se apresentar no ataque para apoiar e, ao mesmo tempo, ter fôlego, ter pulmão para voltar para defender. Nasce aí o box to box. Por que a gente chama box to box? Área, em inglês, grande área, pequena área, esse conjunto, essa demarcação no campo, em inglês, quando a gente está falando de área, tá, de grande área, de pequena área, a gente chama isso aí de box, porque tem o formato quadrado de uma caixa. Então, o jogador box to box, ele nada mais é aquele jogador que vai atuar justamente entre uma área e a outra, tá? Então, ele tem tantas obrigações defensivas quanto obrigações ofensivas, ou seja, é um jogador que tem que ter, sobretudo, uma condição física muito, muito boa. E, ao mesmo tempo, ele também tem que saber jogar. Eu quero botar para vocês aqui agora um trecho da entrevista que eu fiz, que a gente fez, eu e Escobar fizemos com o Sérgio Manuel, que foi ao ar na quarta-feira agora, passada, em que fica muito claro no depoimento do Sérgio Manuel o que ele entende por futebol moderno e jogo moderno. Olha o que ele fala sobre os jogadores de meio de campo. Tarso, eu acho que a velocidade no futebol, né? A força no futebol, ela ganhou uma proporção muito diferente da minha época. A gente é taxado como a última geração que jogou um futebol mais clássico, mais vistoso, mais bonito, mais técnico, e hoje é um futebol muito físico, muito rápido, muito dinâmico, né? Então, eu acho que a grande diferença que eu vejo da minha época para hoje é isso. Olha, Tássio, o Autuori, assim como todos os outros treinadores hoje, pedem que todos os atletas joguem, inevitavelmente joguem. Chegou num estágio tão alto, né, da preparação física, de pressão, né, em qualquer setor do campo onde está a bola, tem uma pressão, não se dá espaço, hoje o espaço é reduzido, e o Paulo detectou no Honda, como qualquer um de nós que já jogou futebol, que o melhor passe, a melhor qualidade técnica, né, a maior versatilidade, né, o maior recurso no meio de campo ali, a cabeça que pode pensar mais que as outras é o Honda hoje. O número 5, que pegava a bola e jogava para o cara mais próximo dele, esse cara está com os dias contados. Ele tem que ter uma marcação forte, mas tem que saber jogar. Hoje a gente vai jogar assim. A tônica é que até o goleiro do time jogue com os pés, porque quando falta espaço, você joga no goleiro e consegue respirar, né? Então, acredito que o Botafogo, com um Honda de número 5, seria muito bom. Não que ele fosse o marcador ou o roubador de bola, mas ele também sabe fazer, né? E os outros jogadores de meio de campo, quando fazem a pressão, isso se torna mais fácil de roubar a bola em qualquer setor do campo. Entenderam? O Sérgio Manuel, que trabalha na escolinha, mora nos Estados Unidos e trabalha na escolinha de futebol da Juventus, tá ok? Tá colocando essa situação, ele que lida diariamente com o futebol. É um cara que tá super antenado, ninguém aí vai duvidar que o Sérgio Manuel seja um cara super antenado, né?
O que acontece aí, nisso que o Sérgio Manuel está dizendo, né, que o jogador hoje precisa tanto marcar, mas também precisa tocar, porque o jogo hoje começa na defesa. Ele menciona, inclusive, a habilidade que o goleiro deve ter, que o goleiro também tem que sair tocando. O goleiro precisa saber sair tocando. Ele até menciona o Rogério Ceni, né, como um exemplo disso. Isso, na verdade, não é somente uma tendência, né? A partir do momento que o futebol evolui fisicamente, que o futebol evolui tecnicamente, taticamente, isso se torna praticamente uma coisa inescapável. Se o jogador de meio de campo hoje não souber sair jogando, não souber se apresentar ao ataque, não souber chutar, já era. É um jogador que ficou obsoleto, tá? Então, características que sejam fundamentais hoje, tá, para a função de um box-to-box. Ele é volante? Box-to-box é volante? Sim, ele é volante, tá? Mas ele não é aquele volante clássico que a gente entendeu, que a gente aprendeu aqui no Brasil a ver um jogador como Dunga, como Leandro Ávila, como Jamir, como Mauro Silva, tá? Que eram jogadores de muito combate, de muita presença, de muita marcação. Recentemente, no Botafogo, o Jean, que a torcida pedia muito, Pitbull, coloca o Pitbull para fechar logo a zaga. Isso não existe mais, tá? A gente vai precisar aceitar isso de uma vez por todas, tá? Que não existe. Esse jogador está não perdendo mercado, ele está perdendo espaço no futebol, porque o futebol exige que se jogue de uma forma diferente, exige que todo jogador saiba sair jogando, saiba inclusive ser armador a partir da defesa. Por quê? Porque marcação alta hoje em dia é uma tônica, todo mundo faz. Tem muito menos espaço no campo. Então, se você não sabe tocar de primeira, não sabe dar somente 2 toques na bola, já era, você não vai ter seu espaço. Um dos melhores exemplos que a gente tem, que a gente discutiu muito aqui, é o Alex Santana. Muita gente me perguntou depois, por que o Botafogo vendeu o Alex Santana? Ele não seria esse box-to-box que o Paulo Autuori está citando, que pode justamente fazer essa função? Não, porque como eu mostrei para vocês na série Destaques Alvinegros, o Alex Santana tinha um problema que era incorrigível. Ele segurava a bola demais, dava 5, 6 toques na bola antes de passar a bola, e quando passava era sempre passe burocrático, passe para o lado, entendeu? E aquilo deixava o jogo muito mais lento, o Botafogo se tornava uma equipe muito mais previsível e facilitava a marcação do adversário. Por isso que o Alex Santana é um jogador que dificilmente ele vai conseguir atuar num futebol de altíssima competitividade, certo? Então vamos lá. Características principais que um box-to-box precisa ter, né? Que um volante, vou usar os dois termos juntos, tá? Que um volante box-to-box precisa ter. Ele tem que ter resistência física, ele tem que estar na ponta dos cascos, o cara tem que correr o campo inteiro, tem que ser o maior pulmão do time. Talvez o Sérgio Manuel, hoje, no futebol atual, se estivesse, né, jogando no futebol atual, poderia muito bem executar essa função. Ele tem que ser muito bom também em marcação e desarme, e aí entra uma questão extremamente importante, que é o senso de colocação e a quantidade de espaço que ele precisa, que ele vai ter para correr. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Ele tem que ter poder de interceptação, ou seja, ele tem que antever onde que o adversário vai procurar jogar, para ele saber se colocar e conseguir interceptar a bola quando precisa interceptar. Tem que ter muita qualidade de passe curto, tem que saber tocar de primeira, tem que tocar de segunda, tem que também, ao mesmo tempo, saber esticar uma bola na diagonal, tem que ter muita qualidade em lançamento, bolas longas, tem que ter muita visão de jogo, porque tem que saber por onde os jogadores estão se mexendo, colocar a bola naquilo que a gente costuma dizer de ponto futuro, tá? Por ser uma característica fundamental no box-to-box, de se aproximar muito, de chegar muito na área do adversário, tem que ter muito chute, tem que saber chutar de fora da área, tem que ter muita qualidade e, principalmente, num futebol moderno, onde se joga num espaço de 30 metros, você coloca 20 pessoas num espaço de 30 metros apenas, tá? Esse jogador, ele precisa ter um dos raciocínios mais rápidos do time. Então, essa função, hoje, de box-to-box, é fundamental, é determinante, tá, para o sucesso de uma equipe nos tempos atuais, tá, ok? Vamos lá, eu quero uma outra coisa que provavelmente as pessoas ficaram talvez um pouco confusas naquele primeiro vídeo que a gente falou sobre o Honda, é que eu usei como referência
alguns jogadores, né, alguns exemplos de registas, né, que a gente estava falando de regista naquele dia, e aí a galera começou a falar, cara, como é que você consegue comparar? Como é que você vai comparar o Honda, por exemplo, com o Pirlo? Como é que você vai comparar o Honda com fulano de tal, com Modric e tal? Lembrando, tá? O Honda é um dos maiores jogadores japoneses da história. E segundo o próprio Sérgio Manuel, na entrevista dele quarta-feira, é o jogador mais qualificado que nós temos no elenco, tecnicamente, e o Autuori sabe disso. Agora, falando do box-to-box, né, eu tenho vários outros exemplos que eu posso citar, atuais, né, modernos, Gerrard, o Lampa, para ficar nesses ingleses, tem muitos outros, né, exemplos. Porém, aí vai começar de novo a galera falando, mas olha os exemplos que você está dando. Gente, quando eu estou tentando explicar aqui um conceito, eu preciso mostrar para vocês quem é o jogador que executa aquela função com perfeição, para a gente entender o conceito. Se eu estou dizendo que o Botafogo tem jogador a essa altura, ou não tem, é outra história. Eu não estou dizendo que o Botafogo tenha jogador à altura desses que eu estou mencionando. Eu estou simplesmente ilustrando o que faz o jogador daquela posição que eu estou citando. Quem executa isso com perfeição, que é para a gente entender exatamente o que é a posição. Depois a gente vai colocar para nossa realidade. Beleza? Então, o jogador que eu escolhi para mostrar alguns lances dele hoje, para vocês entenderem como executa a função de box-to-box com excelência, com perfeição, inclusive fisicamente se parecendo com o Caio Alexandre, é o Thiago Alcântara, que é filho do Mazinho, que jogou na seleção brasileira, que foi campeão do mundo em 94, inclusive, e que hoje se encontra no Bayern de Munique, né, nesse timaço do Bayern de Munique, e que possivelmente vai ser negociado com o Chelsea. Há especulações dele jogar na Inglaterra no ano que vem. Dá uma olhada no Thiago, tá? Dá uma olhada principalmente nas características de posicionamento do Thiago Alcântara, como ele começa armando o jogo lá de trás na defesa. Ele não é regista, ele é box to box. Como ele dá combate, como ele marca, como ele rouba a bola, como ele lança, como ele se apresenta para ataque, como ele tem drible, como ele tem passe curto e chuta e se apresenta para fazer gol. Esse é o modelo de excelência que eu quero apresentar para vocês, para a gente entender. Box to box deveria ser tudo isso. Dá uma olhada aí. Esse é um cara que executa essa função com perfeição. Então, por que eu mostrei para vocês o poder de marcação, de interceptação, de toque rápido, de lançamento, de visão de jogo? Por que eu coloquei o Thiago Alcântara para vocês verem? Só para vocês entenderem como essa função de box-to-box é executada em sua excelência, em sua perfeição. Não estou dizendo que no Botafogo nós tenhamos um jogador a essa altura. Ok? Vamos para o próximo. Já que no Botafogo a gente não tem um jogador, né, a essa altura, ou talvez não tenhamos, quem no Brasil que a gente possa usar, que a gente pode usar como exemplo, que execute muito bem, que seja um grande destaque nessa função de box-to-box. Eu escolhi esse cara aí, o Edenilson, do Internacional. Dá uma olhada como é que Edenilson, jogando aqui no Brasil, do Internacional, executa a função de box-to-box.
Bom, tá aí. Esse é um exemplo que está aqui perto da gente, aqui no Brasil, o Edenilson, que executa essa função com muita excelência. Um cara assim, que talvez não apareça muito para a torcida, principalmente não apareça muito para a mídia, não apareça muito para os torcedores em geral. Pergunta aí para vocês, nós que somos alvinegros aqui, vocês já pararam alguma vez para prestar atenção no Edenilson? Muita gente fala sobre o D'Alessandro. O D'Alessandro, craque, argentino, super identificado com o Inter. Ele é realmente a grande estrela da companhia, mas quem corre pelo Alessandro, quem faz todo o trabalho de correr, de marcar, de se apresentar na frente, é o Edenilson. Talvez seja o jogador mais importante do Internacional e um jogador que não é tão falado quanto todos os outros, não é tão badalado quanto todos os outros. Aí volta a pergunta, nós temos esse jogador no elenco do Botafogo para ocupar essa função de box-to-box? Não sei. Porém, a gente precisa entender o seguinte, o Botafogo tem condições de contratar jogadores? Vamos lá, salários de funcionários atrasados há mais de 4 meses. Botafogo pagando CLT para os jogadores para não perder jogador na justiça. Tá? Faz sentido a gente pedir contratação de jogadores para justamente entrar nessa posição, que jogadores nessa posição são caríssimos. São jogadores de salários muito caros. Aí fala, mas contrato fulano de tal. Repito, temos condições de contratar jogadores? Eu não vou responder essa pergunta. Quem vai responder essa pergunta é o Paulo Autuori. Dá uma olhada nessa entrevista coletiva em que o Paulo Autuori fala isso sobre a política de contratações e aproveitamento de jogadores da base do Botafogo. Não gostaria da vinda de jogadores que apenas para dar satisfação à torcida ou à imprensa de que se está a contratar e fechar espaço para aqueles mais novos que são formados no clube. Eu me recuso a fazer isso e a partir do momento que eu me predisponho a contribuir com o clube, e enquanto eu estiver aqui, esse tipo de contratações acabou, certamente. Eu não vou de maneira nenhuma permitir, porque eu acredito no trabalho, acredito na qualificação do trabalho, e aí não é só a vinda de jogadores. Quantos jogadores vieram nesses últimos anos aí, passaram pelo Botafogo, custaram valores significativos, né? Quando se podia ter, nas poucas vezes em que foram utilizados, terem sido utilizados jogadores da formação. Então, quando nós tivermos necessidade disso, eu vou apostar não é um termo que eu gosto, eu vou escolher utilizar os jogadores formados no clube, e esses valores absurdos que, por favor, canalizem para o nosso núcleo de futebol, para que a gente possa qualificar em termos estruturais, né? Com aquisição de aparatos físicos, fisiológicos, médicos, fisioterápicos, software, parte de tecnologia, que são situações fundamentais para o dia a dia de um núcleo de futebol. E a gente quer excelência nesse tipo de trabalho. Esse é o técnico do Botafogo, Paulo Autuori, dizendo que entre buscar jogadores do mercado sul-americano, que em tese teriam custos menores para o Botafogo, ele prefere contar com jogadores da base, ele prefere desenvolver jogadores da base e aplicar os recursos que nós não temos, né, na parte de excelência no futebol, desenvolvendo, de repente, os núcleos de futebol, núcleo de fisiologia, ou então, simplesmente, fazendo aquilo que é básico, que o Botafogo, se o Botafogo não fizer, não adianta nada a gente ficar falando aqui de box-to-box, de registro, de volante, de meia esquerda, não adianta nada disso. Sem salário, o time para, tá? Isso é extremamente importante. Então, Paulo Autuori já jogou luz, né, sobre essa questão. Entendam que essa é a política que o Paulo Autuori quer para o Botafogo, e isso é uma coisa extremamente importante. Tá? Utilizar jogadores da base não significa que os nossos jogadores da base sejam maravilhosos, mas significa que ele está acenando para possíveis jogadores que nós tenhamos hoje na base do Botafogo que podem ocupar essa função que ele quer, tá ok? Um desses jogadores que possivelmente que poderá ser utilizado nessa função para dar uma característica diferente
ao time, diferente daquilo que o time teria com o Caio Alexandre fazendo essa função, seria esse garoto aí, o Romildo. Dá uma olhada nesses lances dele. Por que eu estou colocando o Romildo, tá? Por que eu coloquei esses vídeos aí do Romildo? Aí, de novo, galera, mas o cara tá jogando no Sub-20, jogador da base e tal. Gente, eu sei disso tudo. Vamos lá, vamos tentar entender o momento do Botafogo, tá? Nós temos para ocupar essa função hoje no time titular, segundo o próprio Paulo Autuori, o Caio Alexandre. O Caio Alexandre é o jogador que o Paulo Autuori quer desenvolver, né? Como esse box-to-box, muito parecido, tá, com a função que o Thiago Alcântara exerce lá no Bayern de Munique. Vai fazer com a mesma excelência? Hoje não. Até porque o Bayern de Munique é o Bayern de Munique, o Botafogo é o Botafogo. Tá? Estamos em disparidades técnicas, táticas, de realidades muito diferentes. E a gente está falando de função. Tá? O que ele quer que o Caio Alexandre faça uma função muito parecida com essa aí que o Thiago Alcântara faz, que vocês puderam ver no vídeo. Vai dar certo? Não sei. O tempo vai dizer. Segundo, se ele não tiver um jogador que faça com a função que o Caio Alexandre faz, né, que o Thiago Alcântara faz no Bayern de Munique, se o Caio Alexandre não der conta, ele tem a alternativa, né, de tentar com um jogador com um perfil um pouco diferente, que seria um perfil já mais aproximado do Edenilson, do Internacional, que é justamente o Romildo, tá? Que é um jogador maior, um jogador de passadas largas, mas que ele consegue fazer a função de box-to-box, ou seja, atacar e defender com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, tá ok? E aí tem uma coisa importante, se o Caio realmente for o titular dele, e aí já vai começar a galera a marretar o Paulo Autuori, a galera subiu o tom da crítica ao Paulo Autuori, dizendo que o Paulo Autuori está perdido, que está ultrapassado. Muito pelo contrário. Paulo Autuori, pela primeira vez na história do Botafogo, na história recente do Botafogo, está implementando uma coisa que é filosofia de jogo, que é uma coisa que o Botafogo nunca teve, tá? Nunca teve na história recente, digamos assim, que é uma filosofia de jogo que seja replicável em todas as suas instâncias do futebol. Como ele fala, o Botafogo não tem somente sub-20, sub-17, sub-13, o Botafogo tem o futebol do Botafogo e a integração dos atletas das categorias de base com os profissionais, inclusive, já vem sendo feita, promovida por ele. Isso não tem nada de mais moderno no futebol mundial do que isso. Nada. As condições que ele tem para conseguir implementar são muito desafiadoras, principalmente num clube que está na transição para se tornar um clube empresa e vai precisar, inclusive, se organizar de todas as maneiras, dentro do campo, que vai ser um reflexo daquilo que vai ser feito fora do campo, tá? Dito isso, o que o Autuori pretende, na verdade, com o Caio titular, né, Caio e Honda como titulares, é mais ou menos isso que ele falou na entrevista do pós-jogo daquele amistoso contra o Fluminense. Dá uma olhada aí, o Botafogo perdeu de 1-0. Caio e Honda dando muita dinâmica com a bola e sem a bola. É aquilo, cara, marcação, virou no Brasil, você encostar no cara e acompanhar ele o tempo todo. Marcação, você tem que levar em conta 3 situações: o adversário, a bola e o espaço, cara. O espaço é o mais importante, você fechar espaço.
Então eu prefiro ter jogadores ali que saibam construir, porque eles são responsáveis por dinamizar a equipe, por dar dinâmica, do que só aqueles que roubam e fazem passe de 2 metros. Né? Isso ficou claro na dinâmica que os dois deram ao jogo. Né? Bom, então, galera, vocês puderam ver aí o Paulo Autuori colocando o que ele pensa sobre o futebol, e ele não pensa o futebol somente dentro de campo. Tá? A maneira como o time vai jogar no campo vai repercutir na maneira que profissionais serão contratados para trabalhar no Botafogo, desde a fisiologia, departamento médico, preparação física, tá? Até, inclusive, na política de contratação de jogadores. O Botafogo é uma mudança de uma era, precisa mudar a mentalidade também. Não precisa esperar a SA começar para mudar essa mentalidade. Pelo contrário, se você se antecipa a isso, você já ganha tempo. Com relação à mudança de mentalidade que virá com a implementação de um modelo profissional de gestão do clube, porém a mentalidade de implementação de um modelo profissional de gestão do clube também precisa acontecer na área técnica, na parte de campo, né? Onde o Autuori já vislumbra, já entendeu que, além de economicamente fazer muito mais sentido você revelar atletas, desenvolver atletas, né, porque futuramente, quando você vende, você consegue obter resultados muito melhores, você também consegue implementar um estilo de jogo, uma maneira de jogar que o Botafogo não teve, né, nos últimos anos, não tem uma identidade de jogo, né? Lembrando, a gente passou por Jair Ventura, que tinha aquele jogo extremamente reativo, em que ele fechava, fazia o ferrolho lá atrás, tinha até medo de atacar, mas saía para o contra-ataque em velocidade, com jogadores como Bruno Silva, como o Pimpão. Depois você vem para um estilo como o Barroca, em que você tem um time controlando o jogo, né, com posse de bola, mas na maior parte do tempo, uma posse de bola estéril, em que você não agride o adversário, é como se você estivesse fazendo o clinch no boxe, né? Você segura o seu adversário para que ele não te ataque, para que você não apanhe, porém você também não está atacando, você também não está batendo, né? E aí a gente teve outras experiências, como Alberto Valentim, né, que... Né? Enfim, se alguém conseguir chamar aquilo de filosofia de jogo, desculpa, a gente está vendo esportes diferentes. E finalmente a gente chega agora no Paulo Autuori, que, segundo as palavras do Sérgio Manuel, quem não assistiu a entrevista do Sérgio Manuel, galera, que foi ao ar na última quarta-feira, na RB Entrevista, em que eu e Thiago Escobar entrevistamos um dos nossos maiores ídolos, por favor, vai lá, dá uma olhada, porque o cara entende não somente daquilo que está acontecendo dentro de campo, mas a visão de mundo que ele tem é um espetáculo, e ele prova nesse vídeo o quão ídolo o Sérgio Manuel o quanto que ele precisa servir como exemplo para a gente, né, como ele pode servir como referência para a gente aqui no Botafogo, tá ok? Então, bom, gostaram desse vídeo? Gostaram desse bate-papo que a gente teve aqui? Ajudou a esclarecer um pouco mais as diferenças entre box-to-box e somente volante? Quando a gente fala só de volante, a gente não está dando conta de tudo. O box-to-box é um volante? Sim, o box-to-box é um volante. Porém, ele faz funções que, quando a gente usa o termo somente volante, a gente não está dando conta de tudo aquilo que o box-to-box é capaz de fazer, tá ok? Então a gente tem o box-to-box hoje no Botafogo? Não sei. Se vocês perguntarem a minha opinião, como o Botafogo deveria jogar, eu estou de acordo com o Paulo Autuori, acho que ele precisa implementar uma filosofia de jogo, sim, ela precisa ser moderna, sim, ela precisa estar antenada com tudo aquilo que está acontecendo no mundo, sim. Agora, se nós temos material humano capaz de executar com perfeição, com excelência, tudo aquilo que o Paulo Autuori vislumbra, isso a gente só vai saber com o tempo, com treino, com condições para que esse estilo de jogo seja implementado. E aí eu estou dizendo o seguinte: os jogadores precisam se doar, precisam correr muito mais. Sem salário não tem como a gente discutir futebol. Sem salário de funcionário não tem como a gente discutir futebol. Por favor, diretoria do Botafogo, pague os salários dos funcionários, pague os salários dos jogadores, e larguem o osso, por favor. Parem de falar besteira, parem de anunciar contratações bombásticas, sejam responsáveis, tratem o Botafogo
com todo o respeito que o Sérgio Manuel sempre tratou o Botafogo e que a torcida do Botafogo tanto merece, tá ok? Esse foi mais um Área Técnica, obrigado, eu sou o Társilo Delfim. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, se você não gostou, deixa aí também a sua crítica, se inscreva aqui no nosso canal, ó, só apertar esse botãozinho, ou então fazendo aquilo que eu já ensinei para vocês, ó o QR Code aqui, ó, mira aqui no QR Code, você se inscreve aqui na Rádio Botafogo. Muito obrigado, helenos e helenas, por estarem com a gente mais uma vez, e até a próxima!